Amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima. No cafezinho espiritual desta semana, nós vamos conhecer a história de uma santa mulher, uma mãe de família, uma mulher que sofreu muito na mão do seu esposo, dos seus filhos também, mas que através da oração, da penitência e da confiança em Deus, soube transformar toda a sua realidade e, principalmente, tornou-se esperança da conversão de seu filho. Nós vamos conhecer um pouco da história de Santa Mônica, esta mulher que nós vamos celebrar na próxima semana, que com toda a sua fé, com todo o seu amor e a sua piedade, agradou o coração de Jesus e assim transformou toda a sua casa. Mônica nasceu no ano de 332, na Argélia, no norte da África. Cresceu, perdeu a sua mãe logo cedo, foi criada por uma escrava que cuidava dos filhos dos senhores da época. Ela ajudava nos serviços da casa, porque foi criada como escrava, mas casou-se com um homem de importância, um homem que tinha, na época do Império, um certo cargo, à altura. O nome de seu esposo era Patrício. E depois, Patrício era um homem que possuía muitas terras, era rico, mas era extremamente violento e grosseiro com a sua esposa. E aí Santa Mônica começava o seu trajeto de cruz. A vida de todo cristão, ela é feita de cruz, semelhante ao seu Senhor. E assim, Mônica teve 3 filhos, Agostinho, Navígio e Perpétua. Dos 3 filhos, Agostinho, o mais velho, foi o mais complicado, com quem Santa Mônica mais teve trabalho. Claro que Santa Mônica, já com o seu esposo, com o seu sofrimento, já meditava nas paixões de Nosso Senhor, já orava pela conversão dele, mas que com Agostinho ela teve que intensificar mais as orações, a ponto de, como mãe, ter que expulsá-lo de casa, porque ele estava aprontando demais, se assim posso dizer. E Santa Mônica mais não desistiu da oração, e nem desistiu da conversão dos filhos. Ela acreditava que os filhos e o esposo poderiam ser convertidos pela ação do Espírito e pela sua oração. Mônica tanto orou, tanto rezou pelos seus filhos, que Deus começou a conceder ao longo do tempo esta conversão. Quando Santo Agostinho se converteu, e aí ele se torna Santo Agostinho, um dos maiores precursores da Igreja no Ocidente, um dos maiores filósofos da história da Igreja e teólogo também, explica muita coisa da fé, usando a razão. Em seu Diário das Confissões, que nós tanto ouvimos, um dos tesouros da Igreja, ele fala sobre sua mãe, dizendo que ela foi seu alicerce espiritual, que conduziu à fé verdadeira, através do testemunho de Mônica, através da sua oração, da sua perseverança. Ele encontrou a Deus através do testemunho da sua mãe. E é claro que Mônica, depois de muitos anos de conversão, depois de muitos anos de oração, ela reconheceu que o próprio Cristo tinha convertido seu filho, o que foi muito motivo de júbilo para o seu coração. Após essa conversão, Agostinho tornou-se quem é, tornou-se padre, tornou-se bispo da Igreja e tornou-se essa expressão de fé da Igreja no mundo inteiro. Claro que Santa Mônica deixou para os filhos e para as mães do mundo de hoje de que a conversão é possível para cada família, independente do que nós vivemos nas nossas casas, da realidade em que estamos. A fé e a esperança em Deus devem sempre nortear o nosso coração. Nós não podemos esquecer, amados irmãos e irmãs, nesta semana, de que no meio de tanta pandemia, no meio de tanta confusão, de tanta falta de fé, de tantas coisas acontecendo, Deus continua em seu lugar, governando toda a terra, e nós devemos confiar no seu poder e na sua misericórdia. Nós não podemos esquecer desses detalhes de que Deus cuida de nós, à medida que nós o confiamos, mas que Santa Mônica deixou para as mães, para toda a família, para toda a casa, de que, através da oração, pela nossa casa, pela nossa família, nós podemos também alcançar a Deus. Então, os seus filhos, o seu esposo, a nossa casa, a nossa família, sempre tem solução. Essa coisa de que a pessoa, a síndrome de Gabriela, que nasceu assim, vai permanecer assim até a morte, ela não é válida para aqueles que acreditam na ação do Espírito Santo de Deus e da conversão. Nós não podemos ser assim. E eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, com esse pecado, com essa alimentação, e eu não acredito naquilo que Deus pode fazer. Isso não é próprio do cristão. Usamos o exemplo de Santa Mônica que estamos falando, que orou pelos seus filhos.
e pela conversão de seu esposo. Após longos anos de sofrimento, ela torna-se religiosa, recebe o poder do próprio Cristo, né? E assim ela falece, claro, depois com o consentimento da igreja, ela falece, ela torna-se santa, canonizada pelo Papa Alexandre III. Né? Então, depois dessa canonização, os seus filhos continuam trabalhando pela igreja e dão um forte sustentáculo para a fé. Nós devemos tirar da história de Santa Mônica, amados irmãos e irmãs, de que a fé e a persistência na oração sempre são os melhores remédios. Nós não podemos ficar estagnados com aquilo que nós fazemos e achamos que não tem solução. Não, Deus ele não age assim. Deus ele nos quer livres, nos quer felizes e nos quer trabalhando e servindo a sua igreja. E para isso ele nos dá condições para isso. Então, independente da sua situação, amado irmão, amada irmã, lembre sempre, Deus olha por nós. Talvez você precise fazer um pouco de esforço na oração, um pouco de esforço na mortificação, um pouco de esforço no conhecimento da fé para alcançar as graças de Deus. Que Santa Mônica possa ser o nosso exemplo de oração pelas nossas famílias que passam por dificuldades, mas em especial, acreditar que o Espírito Santo pode fazer tudo se nós assim o permitirmos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santa Mônica, rogai por nós. Até a próxima semana, no nosso cafezinho espiritual.